me considere um humorista na acepção da palavra, aí, né? Como os humoristas, como Jô Soares, como um Chico Anísio, como um Agildo e tudo mais, ou mesmo o Ziraldo. Quando a gente fala em humorista, a gente pensa em crítico, em humorista que veste pau mesmo. Agora nós temos humor negro, mas o seu humor é um humor fino, um humor bom para a criança, delicado, leve. Mas eu sinto muito humor. Muito obrigado. Eu tento arrancar um sorriso, nem que seja um sorrisozinho, na última página de qualquer historinha. Se eu consigo, isso está bom. Consegue mesmo. A Valquíria Santos, do Tucuruvi, está preocupada com o Laure, os prêmios, crachás, quer saber os prêmios, o maior que o Maurício recebeu na sua atividade. Eu tenho uma estantezinha lá no nosso estúdio, onde eu vou engavetando as coisas assim que a gente vai ganhando, vai recebendo os prêmios, as láureas, esse negócio todo. E tem algumas coisas interessantes. Acho que o maior é o Yellow Kid, é o prêmio lá do Salão de Lucca, do Congresso Internacional de Lucca, na Itália, que é considerado o Oscar da história em quadrinho. Esse eu acho que é o mais importante em termos internacionais. E há 2 anos recebi a medalha da cidade de São Paulo, medalha de ouro aí da Câmara também, que eu acho também muito importante, porque a cidade que me abraçou há muitos anos, né, para eu fazer os meus desenhinhos aqui, reconheceu o trabalho que a gente está desenvolvendo no nosso estúdio. E foi uma festa muito bonita, e são talvez os 2 prêmios assim mais representativos ou mais badalados. Mas eu acho que cada crachazinho ou cada medalhinha de prata que a gente ganha de uma criança, de uma escola aí, tem o mesmo valor, é a mesma coisa. Chico Bento e Jeca Tatu, Maurício. É a preocupação do Maurício Camargo, seu xará do Brooklyn. Ele acha que há uma semelhança, quer saber qual a relação entre o Chico Bento e o Jeca Tatu. Se você... Tá aí uma pergunta que deve despertar a curiosidade da Tatiana. Já estou de orelha em pé. Talvez haja alguma identificação, alguma semelhança entre um e outro personagem, mas é puramente acidental. Chico Bento é o meu puro tio-avô Chico Bento, das histórias que a minha avó conta do primo dela. Então, o Chico Bento existiu, tinha um irmão chamado Zé Bento também, irmão gêmeo inclusive, que nem botei na história ainda. Mas o Chico Bento é um caipirinha que todos nós conhecemos, que todo mundo conheceu aí nos arredores de São Paulo, em alguma cidade do interior. E hoje, com a revista Chico Bento aí nas bancas, nós estamos também preocupados em que nas histórias haja muito de Brasil, muito de chão, terra, de coisas nossas, para um pessoal que está perdendo um pouco o contato com o Brasilzão que muitos de nós conhecemos de perto. Acho que é importante a gente começar a levantar cada vez mais o nosso Brasil, o nosso folclore, as nossas tradições, e juntar no esquema técnico de narrativa, de desenho, de apelo visual da história em quadrinho. E, no futuro, tomara no desenho animado também. Porque um dia eu quero fazer um belo longa-metragem do Chico Bento. Esse vai ser uma folgança. Maurício, além da alegada inadequação do Nicodemo às páginas dos 2 jornais que você citou, Jornal da Tarde e a Folha da Tarde, o Gilberto Marinho, da freguesia do Ó, quer saber se já aconteceu alguma censura envolvendo alguma história sua e tal. Censura mesmo. A censura oficial, formal, eu nunca senti. Eu tenho certos cuidados, porque eu não gosto de jogar desenho fora. Nós trabalhamos numa equipe, temos um custo para isso, e é bom a gente evitar alguns problemas aí que a gente pode... Para que cutucar onça com vara curta, né? Às vezes há, como eu mencionei, não exatamente uma censura, mas uma inadequação à linha diretriz redatorial de um ou de outro jornal. Já aconteceu de uma redação da Editora Abril, por exemplo, me devolver algumas histórias sob a alegação de que os garotos não deviam nadar num laguinho, deviam nadar numa piscina, que é menos perigoso, não devem nadar na lagoa.
Daí Isso numa história do Chico Bento, que era passada no interior. daí eu fui para a redação e falei, espera aí, quantas pessoas têm piscina, ou chegam até piscina, ou têm condições de chegar até piscina neste país? E coisas desse tipo, desse jaez, né? Mas lógico que não é uma posição da alta direção da editora. Às vezes é uma coisa de redação, coisa do São as equipes de né? pedagogas e psicólogas, são uma praga. Outra vez Não, é que tem muita lagoa aterrada aí, porque foi sepultura de muitas crianças. Sim, E é não lógico. Deve ser uma preocupação assim. Mas sei eu não se- acho que porque os bonecos estão nadando numa lagoa, ou porque o Chico Bento está lá pescando numa lagoa, vai um garoto sofrer um acidente, ou vai acontecer alguma coisa com ele. Não Pode se não tem afogar nada na que piscina ver. também, que já tem acontecido. Pois é, infelizmente. Né? Então, vamos a mais um intervalo e nós voltaremos já já com a Sônia, Tatiana e o Álvaro de Moya perguntando ao Maurício de Souza. Uma resposta certa corresponde a um prêmio no Som da Semana. Amanhã, 10h30 da noite. Espaço para a Cissa, a desenhista da Folha de São Paulo. Maurício, a gente sabe que as multinacionais de história em quadrinho faturam aqui nesse nosso país uma enormidade de royalties, não só pelos quadrinhos propriamente ditos, mas principalmente pela indústria de merchandising. Qualquer criança que compra um chiclete com um papelzinho estampado de uma figurinha, por exemplo, da Hanna-Barbera, ou um caderno do Snoopy, ou um lençol do Bambi, está pagando divisa para fora. Você, que é o único artista nacional que conseguiu disputar com armas iguais uma fatia do mercado, me diz como é que está essa briga para o artista nacional. Tá uma briga de foice no escuro. Mas, de qualquer maneira, se eles têm foice, a gente também tem. E penso que estamos numa briga aí que você está sentindo, onde a gente tem conseguido boas vantagens. A indústria nacional começou a acreditar de uns tempos para cá, de uns anos para cá, no personagem nacional. Hoje não tem só os nossos bonecos, a turma da Mônica, ou os personagens criados no nosso estúdio. Hoje tem o Daniel Zulay, tem o Eli Barbosa e outros desenhistas acontecendo, mesmo a turma do sítio aí, está acontecendo no merchandising. E acho que devia haver mais, devia ter mais gente brigando nessa faixa, disputando esse mercado com os personagens estrangeiros. Se eu pudesse botar um pouquinho mais de lenha nessa briga, eu botava. Porque cada personagem brasileiro que entrar nesse campo, efetivamente está afastando aí o fantasma da evasão de mais dólares, ou mais dinheiro do nosso país. Eu acho que nós devíamos nos unir um pouco mais, nós todos desenhistas, e estudar muito bem uma forma de enfrentarmos de maneira mais organizada até essa virtual invasão de material estrangeiro no nosso merchandising. Que venham, mas que também a gente tenha o nosso lugar ao sol, como a turma da Mônica está conseguindo em diversos segmentos aí, e que abram as indústrias, acreditem e abram mais suas máquinas, os seus teares, as suas páginas de cadernos, tênis, camisetas, para mais personagens brasileiros. O povo brasileiro gosta de coisa brasileira, juro. Ô, senhores industriais, vamos lá. Mas, Maurício, tem gente brigando aí pelo produto nacional, não só a nível de próprios desenhos tentando o mercado, mas também procurando junto aos órgãos governamentais, não digo a tal da lei protecionista, mas houve uma nova versão que foi entregue, inclusive, na Câmara, no Senado, engavetou-se outra vez. O Jorge Paulo começou com o negócio, agora está parado, e o negócio vai ficar assim, quer dizer, não é só uma união dos desenhistas, mas também um pouco de boicote, né? Não sei. Eu não conheço os escaninhos nem os bastidores. Eu não sou um político. Agora, de qualquer maneira, estamos no ano de eleição. E personagem de história em quadrinho não vota. Talvez esse seja o problema. Por outro lado, eu penso que
nós temos também, voltando um pouquinho à parte de merchandising, nós temos algum problema. A maioria das grandes indústrias é muito ligada a multinacionais ou a outras indústrias de outros países. E recebe, principalmente moldes ou material pronto. Para colocar alguma coisa brasileira no ar aí, precisa fazer moldes, gastar um dinheirão, o dinheiro anda curto. Então, nós esbarramos com diversos tipos de problema nessa área. Às vezes o industrial até quer fazer alguma coisa brasileira, quer fazer alguma coisa com boneco brasileiro, mas está recebendo de graça. Na valise, na mala, no contrabando, um negócio qualquer aí, que bota na maquininha dele e sai um brinquedo novo, e sai uma maquininha nova e assim por diante, com um boneco já estrangeiro e com toda a carga, né, de apelo, televisão, cinema e tudo mais. Então, é uma briga feia. Mas a gente está teimando aí, como diz o Moya, somos tenazes. E seremos tenazes e vamos continuar com esse negócio. Salomão, nós estávamos esperando essa entrada da pergunta da Cissa para colocar esse problema aqui, que também não é só simplesmente um problema econômico, não é só um problema, por exemplo, de merchandising, não é só um problema da indústria, é um problema do American Way of Life. Quer dizer, é a identidade nacional presente nas histórias em quadrinhos. Quer dizer, as histórias em quadrinhos americanas entram no Brasil como um material de imprensa. Eles não pagam alfândega, não pagam nada, eles entram como material de imprensa. Eles são personagens já famosos no mundo todo, eles têm uma máquina. Os desenhistas americanos, só no mercado internacional deles, já ganham muito dinheiro com as histórias dele e eles colocam no mercado brasileiro. Evidentemente, nós que conhecemos esse setor, sabemos que isso não é um fenômeno novo. Quer dizer, desde a época que eu também tentei ser desenhista de história em quadrinho, encontrei esse tipo de problema. Só que naquele tempo, a história em quadrinho era muito combatida também. No tempo que eu queria fazer história em quadrinho, não só a história em quadrinho americana não nos dava um lugar ao sol, mas também a história em quadrinho como meio de comunicação, como meio de expressão, era combatida. E nós tínhamos uma dualidade de atividades, a nossa geração anterior à sua, que era lutar pela história em quadrinho brasileira e lutar pela história em quadrinho em si. Porque nós admirávamos o Will Eisner, o Alex Raymond, os grandes, o Milton Caniff, o El Cap, todos os grandes artistas americanos, nós sabíamos que aquilo era importante. Era como, por exemplo, você lutar pelo cinema brasileiro, mas admirar o cinema de Ingmar Bergman, de Antonioni, de Akira Kurosawa e tudo mais, e saber que o cinema é importante, porém você está lutando. Esse problema da lei da obrigatoriedade, ela já existe desde o tempo que o Jânio Quadros era presidente, que o Arão Steinbrück já votou uma lei. Existe uma lei que nunca foi cumprida, que é típico do Brasil. Faz uma lei, colou, não colou. Essa não colou. Então o pessoal está tentando mudar essa lei e ver se ela tem uma possibilidade de entrar no mercado. O Maurício poderia responder que ele não teve esse problema. Ele conseguiu fazer personagens que tiveram uma resposta de público. Então a Editora Abril editou a revista do Maurício de Souza. Mas a gente sabe também que a Editora Abril, a Ebal do Rio, todos os editores têm interesse em lançar revistas de história em quadrinho brasileira, mas não há uma resposta de público. Talvez o caminho seja o inverso desse que você está colocando, de primeiro entrar com desenhos na televisão, quando eles fizerem sucesso na televisão, então entrar na história em quadrinho, porque hoje a televisão é o veículo de resposta. Sim. Inclusive, Moya, você tem conhecimento, algumas revistas nossas no exterior pararam de sair por falta do apoio da televisão. Estão congeladas. Eu tinha falado isso para você, lembra? Naquela crise do papel. Os contratos estão congelados à espera do nosso filme de TV. E é por isso que nós estamos jogando tudo na montagem da nossa equipe de produção de filmes, não só de desenho animado, como filmes ao vivo também. A Marília Pereira, do Jardim Europa, pergunta por que, outra vez, o assunto do filme, longa-metragem, com Mônica e sua turma, né? Essa preocupação, são diversas perguntas nesse sentido também. Estamos fazendo o nosso primeiro longa-metragem, já estamos fazendo os primeiros pilotos de vinhetas animadas para a TV e, em seguida, vamos entrar no filme ao vivo também. E a Silva Junqueira tem uma preocupação inusitada. Ela de Santos quer saber quanto custa um minuto de desenho animado de boa qualidade aqui no Brasil, já que você está falando em vinhetas aí. É muito relativo, depende bastante do número de desenhos, do cuidado, do artesanato ou não, tudo mais. O desenho comercial hoje está muito caro. Esse desenho, 30 segundos que passa na televisão, a confecção, a produção é realmente muito custosa, custa alguns milhões de cruzeiros.
Logicamente, para a produção de longa-metragem, a gente entra numa linha de produção que barateia bastante. Isso faz com que a gente possa imaginar que os, deixa eu ver, 120 milhões de cruzeiros que vai custar o longa-metragem possa ter algum retorno logo, logo. Então, o João Paulo Coelho, da Cidadania Carvalho, tem também a resposta à sua pergunta, que era desenho animado, a competição com os estrangeiros e tal. Estamos brigando. A pergunta do Moia foi totalmente respondida, Moia. Está contente ou faltou alguma coisa aí? Eu acho o seguinte, quer dizer, que o Maurício colocou o problema no sentido econômico, no sentido do merchandising, que seria a linha que, por exemplo, o Maurício, Eli Barbosa e o Daniel Azulay estão trabalhando. Existe uma outra linha que seria a linha dos desenhistas brasileiros, que seria a nova geração, o de Grude, que tentam não fazer um desenho comercial, digamos assim, não com um objetivo comercial, mas com o objetivo de fazer uma história em quadrinho de identidade brasileira e de uma tentativa. E nós temos desenhistas excelentes na nova geração, fazendo um tipo de trabalho que a Sônia conhece bem, que acompanha, que acabam ficando os desenhistas marginais. Esses, então, são os mais prejudicados, quer dizer, são os que têm realmente contra uma barreira diante da Eles esbarram com um problema comercial, né, Moia? As editoras não se interessam em publicar esse tipo de material, vamos dizer, seria, como é que você chamaria? Não, Marginal em termos assim, porque não é engajado num esquema comercial. Sim, mas você veja bem, por exemplo, no estrangeiro existe aquele grupo do heavy... Há uma indústria do marginal também. Mas lá existe, por exemplo, lá existe o grupo do heavy metal, que é o Moebius, que é o Richard Corbin, que são desenhistas que fazem histórias de vanguarda e tem um mercado para eles. Eles têm uma revista, eles chegam até a fazer um desenho animado como esse heavy metal que está em cartaz. Quer dizer, há um campo também para a história em quadrinho, como você citou, o espírito do Will Eisner, que são histórias em quadrinhos de vanguarda, histórias como a do Leo Lebner, do Al Cap, que são histórias satíricas e críticas. Então, de uma certa forma, no mercado internacional existe um leque de atividades na história em quadrinho. Você conseguiu abrir uma brecha no mercado brasileiro, no aspecto da história em quadrinho, com um objetivo, não com um objetivo, mas com uma resposta que lhe permite um desenvolvimento comercial. Os outros não. Os outros não têm esse lugar ao sol ainda, né? Aí tá faltando assim um momentinho de oportunidade, um crédito de algum editor, um marketing do desenho chamado marginal. Está faltando alguma coisa aí, mas existe público, Moia. Você sabe disso, existe público para isso, tem gente boa por aí. Está faltando uma liga qualquer que eu não saberia explicar. Talvez essa liga qualquer seja um pouco mais de teimosia, um pouco mais de organização, um mínimo de organização na produção desse material, para que um editor, uma emissora, um meio de divulgação qualquer possa casar, possa receber esse material e jogar para o público. Existe um público para isso também. Nós temos aí o público se abrindo. Você imagina uma série com o Pacheco? Como? O Pacheco. O Pacheco está meio por baixo depois do campeonato, mas... Mas o personagem dá um... Está tudo aberto aí, Tatiana. O Pacheco não se suicidou depois daqueles 3 gols do Paulo Rossi? Não. Dizem que ele se cortou com gilete. Mentira. Você não se sente, assim, concorrente, vamos dizer, dessa turma de novos... Concorrente não, como é que eu vou dizer? A turma sente você como um concorrente, um adversário, talvez? Sente. Dos novos desenhistas. Alguns dizem que a organização que eu montei para enfrentar a concorrência estrangeira... Até a nacional você de certa maneira, dificulta também o surgimento ou o aparecimento de novos valores ou novas histórias, porque eu estou com preço baixo, rateado entre os jornais. Lógico, senão eu não vendia o meu material e eles compravam só o material estrangeiro. Então eu tive que usar as mesmas armas, mesma fórmula. Agora, não é proibido que outros desenhistas façam a mesma coisa, Sônia. Dúvida. Sem dúvida. O mapa da mina está aí, é só fazer a mesma coisa. Então, eu acho que é só um pouquinho de... Mas, de qualquer maneira, você reconhece que é muito difícil para um franco-atirador. Há necessidade de uma conjugação de esforços. É difícil e eu sei que é, porque eu fui e apanhei bastante no começo. Mas não é impossível, você pode acertar o alvo. Você já tem um personagem para o seu próximo neto que vai nascer em janeiro? Fernanda Vilas Boas do Sumaré.
Dedaram você, hein, Maurício? Realmente, a minha filha Mônica se casou, está gravidinha e realmente vem aí, o dezembro, janeiro, vem o primeiro neto. E naturalmente vai ser um personagem lindo e ótimo. Né? Agora é uma nova sensação, porque eu não tem avô na minha história, porque eu nunca fui avô, não sei como é que é ser avô. Eu acho Fatalmente, no ano que vem, nasce um avô nas minhas que o histórias. Maurício já responde por antecipação a dúvida do Marco Antônio do Brooklyn, que pergunta se você não tem medo de que seus desenhos fiquem superados com o tempo. Mas tem desenho nascendo ainda, né? Em gestação, como nós vimos agora há pouco. Na gaveta. Enquanto houver criança nascendo, que sirva de inspiração para a gente, haverá novas emoções, novos Os bons personagens. personagens nunca são superados. A Emília não foi superada, não será tão cedo. Eu acho que está um pouco ao mundo. Os personagens carregados com humanidade não morrem, não. E personalidade, né? Eu ia fazer a mesma pergunta para o Maurício de uma forma indireta, porque os sobrinhos do capitão, que eram inspirados no Willem Busch, existem desde 1897. Já tem o neto do desenhista que está desenhando os sobrinhos do capitão, porque o cara morreu, vem outro e já vem outro. E nós estamos assistindo um outro fenômeno que a televisão já tem 32 anos. Os Beatles já são velhos, porque eles apareceram em 1962, há 20 anos atrás. O Maurício, se eu não me engano, começou em 1959. Então, os personagens do Maurício, principalmente o Bidu e o Frangia, já têm 23 anos. Você já está sentindo que há uma geração, por exemplo, que teria hoje 33 anos e que já lia o Bidu? Eu sinto de vez em quando no meu contato com o público algumas coisas muito gostosas, interessantes e gratificantes. Hoje eu vejo algumas jovens mães que aprenderam a ler, né, nas primeiras historinhas nossas ou curtiram as primeiras revistas há 10, 12 anos atrás, agora comprando para os seus filhos, contando a historinha. Então, já estamos dando a virada da segunda geração de leitores dos nossos personagens. Isso é muito importante. Espero dar mais umas viradas aí. Maurício, saiu uma notinha no Jornal da Tarde hoje que você está entrando num novo mercado. Livros, né? Para crianças. Me conta. Como é que está? Que tipo de linguagem? Como é que você está desenvolvendo isso? Eu resolvi abrir uma pequena editora chamada Fama Editora, para editar produzir alguns livros dirigidos principalmente à criançada que está começando a pegar livro na mão. Alguns livros que não existam ainda, que sejam maus negócios para as grandes editoras, principalmente. Não sejam bons negócios. E que sejam bons negócios para pequenas editoras. Principalmente fazer alguns laboratórios, em termos assim de comunicação. Eu tenho algumas curiosidades, eu tenho algumas dúvidas no campo editorial, que eu não poderia convidar as grandes editoras a tirar essas dúvidas comigo, ou investir comigo. Então eu vou fazer alguns laboratórios e conforme o resultado daí a gente fará bons negócios com os grandes editores aí que trabalham conosco. Quer dizer, vai ser uma mudança de linguagem, né? Dentro dos quadrinhos. E agora, não serão quadrinhos, né? Não serão quadrinhos. Agora, o meu sonho é ter tempo de escrever, não só desenhar. Escrever. Porque realmente eu estou assim, sentindo uma falta muito grande de escrever histórias para criança e não escrever histórias em quadrinhos para criança. Certo. Então eu também pretendo dar uma ajeitadinha. Cada vez mais, Maurício. Dar uma... Porque isso é uma maravilha. Quer dizer, você aproveitar a sua força, a sua fama para lançar para o livro? Eu quero escrever. É muito gostoso escrever. Praça pública logo mais. É muito gostoso escrever, né, Tatiana? Eu sei. Lindo. Vamos ouvir agora o sociólogo Orlando Miranda. Ele vai aparecer fazendo uma pergunta para o Maurício que começou a ser respondida. Se faltar alguma coisa, nós vamos complementar. Ouçamos então o Orlando Miranda. Maurício, na história em quadrinho, como de certa forma no cinema, o grande problema para estabelecer uma indústria nacional é o custo do produto importado, que já foi pago em seu país de origem, já foi largamente difundido e penetra a preços vis no mercado nacional. A minha pergunta se refere a como é que você conseguiu superar isto. Como é que, no início da sua carreira, antes de estabelecer a indústria
que você hoje dirige. Como é que você pôde superar essa concorrência? Você teve alguma reserva de mercado? Pôde ter um preço melhor no seu produto, de maneira a sobreviver? Ou você montou um ateliê e operou no vermelho por muito tempo, até que seu produto se difundisse e se firmasse? Ou ainda você conseguiu explorar uma mão de obra relativamente barata, que lhe permitisse trabalhar mais ou menos de modo equivalente? Como é que você superou esse problema que parece insolúvel para o cinema e para a história em quadrinho nacional? Como é que você venceu a barreira do baixo preço do produto importado? Realmente, principalmente no início de carreira, eu explorei a mão de obra barata, a minha. E no tocante assim, ao restante aí das suas afirmações, realmente eu precisei me organizar, baratear os nossos custos, como eu já tinha explicado aí, e principalmente também não ligar muito para o vermelho. Porque realmente, se eu fosse ficar olhando para a minha contabilidade todo dia, eu levava cada susto tremendo e descobria que em cada fim de período aí eu estava no vermelho. A gente tem que ser criativo e ficar inventando novas soluções e situações. E eu acho que é isso que nós estamos fazendo. Quando, por exemplo, hoje, a história em quadrinhos de jornal, ou para jornais hoje, apesar de estar espalhado pelo Brasil todo, esse tipo de serviço não é muito rentável. Praticamente dá prejuízo. Mas abre caminho para o merchandising. Abriu o caminho para a revista. Abre caminho para o desenho animado. E assim por diante a gente vai abrindo novos caminhos e fazendo novas aberturas, ou criando novas aberturas, e vai esquecendo um pouco do dinheiro que a gente está gastando, dos vermelhos em que a gente entra de vez em quando. E tudo bem. Eu penso que é olhar para diante e criando abrindo novos flancos aí, explorando novos flancos e principalmente criando cada dia uma nova opção. Isso não é demagogia, precisamos fazer, porque senão a gente não pode viver de louros, ou só porque a história em quadrinho, nosso material fez muito sucesso na década passada, a gente agora está numa boa e não precisa trabalhar mais. Cada dia é um novo dia, precisamos estar lá jogando a peteca. Maurício, tem uma acusação de nepotismo aqui. O Carlos Guedes de Pinheiros fala que você, na sua empresa, nos cargos de confiança, só utiliza os seus familiares. E ainda mais, depois dessa do nepotismo, muito embora você não seja nenhum chefe de governo, né? Você tem direito de escolher os seus familiares, cargo de confiança. E ele diz mais ainda, porque você só contrata japoneses. Olha, quanto ao nepotismo, realmente eu gosto de trabalhar em família. Agora, tem uma coisa, eu não ponho nos cargos de confiança apenas os meus parentes. Eu ponho outros elementos. Hoje mesmo, nessa abertura que nós estamos fazendo no estúdio, está entrando muita gente aí nova que até gostaria que... Está entrando chinês também. O nosso amigo aí conhecesse lá. Carlos Guedes. Agora, você, logicamente, se você tem alguém na família, como eu tenho meus irmãos, né, que trabalham maravilhosamente, têm suas aptidões, conhecem a minha filosofia, respeitam a minha filosofia e tudo mais, mas é lógico que é muito melhor trabalhar com o pessoal que respeita o trabalho, que me respeita, né, como o sujeito que deu o pontapé inicial e que está lá se gratificando também, profissionalmente. Quanto a... tirando os familiares que fazem colheita na sua roça, e você acha natural, essa história dos japoneses aí. Aí é coincidência. Normalmente, eu penso que até por talvez motivos atávicos, o Nisei, ou o Sansei hoje, porque aprendeu a escrever com aqueles caracteres que são praticamente desenhos, são artes finais, e durante milênios ficaram fazendo isso, eles têm uma mão mais firme para certos trabalhos, principalmente, por exemplo, para a arte final. Então, quando há uma abertura de vagas no nosso estúdio e aparece o pessoal para fazer teste, geralmente os melhores testes são das pessoas de origem nipônica. E então é uma coincidência e realmente hoje quase que 50% do nosso pessoal lá é de origem oriental. A minha mulher, inclusive. Aliás, uma curiosidade, o Will Eisner, esse grande desenhista que influenciou o Maurício,
ele desenhava usando o pincel japonês, né? Aquele pincel de taquarinha que dá aquele grosso e fino, né? Muito forte. O Marcos Fiorani, do Tucuruvi, indaga por que o desenho dos seus personagens tem se modificado tanto ultimamente, se afastando da sua forma original. Não tem se afastado tanto, a não ser o caso da Tina, que o Moya lembrou aí, os demais sofrem uma alteração suave com o passar do tempo. E talvez isso também seja uma influência dos desenhistas da casa, que dão as suas bicadinhas, dão o seu estilo, né? Dão algo do seu estilo e vão amadurecendo e alterando o personagem aos poucos. Penso que até de uma forma positiva, junto à alteração, junto à transformação do gosto do público. Então a Mônica, de bochecha pontuda, de 12 anos atrás, hoje é uma garota de formas mais suavizadas, de linhas mais delicadas e tudo mais, provavelmente graças à influência dos desenhistas da equipe, que foram também dando o seu toquezinho e me ensinando muita coisa em alguns casos. Falar nesta forma dos personagens. No filme que vocês estão preparando agora, como é que vão ser os personagens? Vão ser cabeças de bonecos ou vão ser cabeças de gente? Vão ter expressão facial ou como é que é? Vão ter expressão corporal facial, mas são desenhados, não são bonecos vestidos ou pessoas vestidas. É desenho animado puro mesmo. É. E são os bonecos baseados nos personagens das histórias em quadrinhos de hoje. E essa é uma preocupação muito grande nossa lá, eu estou acompanhando de perto esse negócio. Moya. Eu acho que o Maurício colocou um problema aqui muito importante que a gente poderia desenvolver. Ele disse que a forma tradicional da história em quadrinho, que a história em quadrinho nasceu com o Yellow Kid, que começou a fazer um personagem que aparecia num suplemento dominical colorido dentro do jornal americano. Depois o Multijeff inventou de fazer uma tirinha diária que passasse a sair diariamente no jornal. Isso foi em 1895. Só em 1938 é que surgiram os primeiros gibis, quer dizer, revista com história completa. E o Maurício está dizendo que a distribuição das tirinhas no jornal, elas são deficitárias e que elas são simplesmente promocionais, quer dizer, que o custo, a arrecadação da distribuição dessas histórias, mesmo trabalhando com uma quantidade enorme, que o Maurício trabalha com uma quantidade de jornal, que nem os americanos conseguem alcançar aqui no Brasil. Ele diz que elas são deficitárias. Isso quer dizer que a forma tradicional da história em quadrinho ela é deficitária. A história em quadrinho pode dar dinheiro em revista e pode dar dinheiro em merchandise, em longa-metragem, principalmente em desenho animado na televisão. Mas a forma tradicional de história em quadrinho, ela está realmente em crise. Está em crise. No mundo todo. No mundo todo. Está em crise. Embora eu ache que uma história em quadrinho de sucesso, Moya, em tiras, se ela depender apenas de um criador, hoje, ela pode até mesmo sustentar esse criador, mas não a máquina que nós pretendemos montar, que nós estamos montando. Então, a proposta nossa é outra, agora. Se eu vivesse de tiras, até viveria bem, hoje, com essa enormidade de número de jornais publicando nosso material. Mas o serviço de distribuição também é muito caro. A manutenção desse serviço nosso é muito custosa. Então, eu preferiria trabalhar hoje, se eu vivesse de tira, com meia dúzia dos principais jornais nacionais. Hoje, com a Xerox, a cópia fácil, o correio funcionando e tudo mais, qualquer desenhista de talento que crie algo interessante, pode até mesmo viver bem de uma tira bem distribuída. Bem distribuído, que eu digo, é num grande jornal de São Paulo, Rio, Porto Alegre, Curitiba e assim por diante, algumas capitais. Então, eu acho que os jornais estão abertos para alguma criação nova. Depende da proposta. A minha proposta é uma proposta custosa. Eu precisei fazer isso. Mas é possível hoje, apesar da história em quadrinhos estar em crise, se houver talento e uma boa dose de Você já citou o exemplo do Getúlio Delfim e do Flávio Colim, que você tentou numa época, já que você tinha uma máquina de distribuição, distribuir histórias de outros brasileiros. É. Você tentou também, chegou a pensar em distribuir o Ziraldo também para os jornais.
agora... Eu cheguei a desenhar o Pererê. Desenhar o Pererê. Desenhei umas tiras do Pererê. Para você redistribuir aproveitando a sua máquina. Você acha que nessa proposta que você está colocando, se você hoje distribuísse o trabalho de alguns desenhistas de grande talento, como por exemplo os irmãos Caruso, Luiz G, esses assim, nessa fórmula em que eles trabalhassem para um número determinado reduzido de jornais, com histórias menos preocupadas com uma resposta em público, mas mais preocupadas em colocar uma mensagem, uma qualidade artística, você acha que você poderia ajudá-los a abrir o leque da história em quadrinho brasileira? Acho. Acredita que sim? Acho. Dependendo do valor, né, intrínseco da história, acho. Acho que os jornais estão abertos. Os jornais, editores estão abertos para isso. E estão precisando disso. Os editores dizem toda hora que estão precisando. Está faltando realmente um jogo da verdade, sério, entre editores e desenhistas aí, para que a gente chegue num bom acordo e numa nova fase de expansão da história em quadrinhos brasileira. Com a televisão se abrasileirando, com novelas e séries brasileiras e tudo mais, com o público realmente preocupado com uma manutenção ou com uma preservação do espírito nacional. Maurício, é nesse momento que a gente encaixa então a pergunta do José Alberto Lozetro, Jal, então, Casa Verde. Ele pergunta se você participaria de um movimento de classe em favor da lei de proteção ao quadrinho nacional. Aliás, o Jal é um grande desenhista também dessa olha, desculpe, eu estou participando desse negócio faz 22 anos. Estou na prática. O problema é que, efetivamente, o negócio voltou a ser engavetado, Maurício. Nós estamos trabalhando nisso, inclusive com o Jal, já que ele ligou. Foi um outro desenhista até a Câmara, isso ficou parado. Quer dizer, eu tenho a impressão que as grandes editoras ainda não confiam no desenhista nacional. Que isso viria a abalar realmente, porque não está explícito ainda, dentro dessa lei, o que é material nacional. Aquilo que é desenhado aqui por artistas brasileiros ou aquilo que é traduzido aqui. Você entende? Quer dizer, está um negócio ainda muito nebuloso. Então o pessoal que estude, formule direitinho estudado esse está, negócio Maurício. todo, né? O problema é que... E, por favor, achem a chave dessa gaveta que vive engavetando esse decreto há tantos anos. Está muito... Vai ser a segunda vez agora. Vamos pôr criança na conversa. Alguma coisa faltou ainda nesse assunto? Eu queria só colocar um assunto aqui que é um problema da Sônia, que é o seguinte. Eu acho que uma lei de obrigatoriedade da história em quadrinho brasileira não significa necessariamente que estará resolvido o problema do quadrinho brasileiro. Assim como a lei de obrigatoriedade não resolveu o problema do cinema brasileiro. E o cinema brasileiro hoje está mais fechado do que ele era no passado. Ou seja, existe só a porno chanchada. E as pessoas que tentam fazer um outro tipo qualquer de cinema estão encontrando dificuldade no mercado brasileiro. Então, a lei de obrigatoriedade ao cinema brasileiro limitou o cinema brasileiro também, quer dizer, não abriu o leque. E eu acho que também uma lei de obrigatoriedade também não abriria o leque da história em quadrinho brasileiro. Abriria muito mais esse sistema do Maurício, quer dizer, dos novos autores como o Jal, como esses excelentes, o Edgar Vasquez e todos eles, e entrarem e terem esse tipo de tenacidade e conquistar o público numa outra faixa abrindo o leque. Sem dúvida. Muito bem. Então vamos pôr criança na conversa mais uma vez. A Alexandra e Guadalupe. Meu nome é Alessandra. Queria saber quantos anos a Mônica tem. Oi, Maurício. Meu nome é Guadalupe. Eu queria saber porque a Mônica chama Mônica. Você ouviu a primeira pergunta? A primeira pergunta eu não ouvi bem. Você não quer ler aqui para ele? Eu respondo a segunda. Meu nome é Alexandre, eu quero saber quantos anos a Mônica tem. A Alexandra perguntou. E Guadalupe, oi Maurício, meu nome é Guadalupe, eu quero saber por que a Mônica se chama Mônica. A Mônica se chama Mônica porque a minha filha se chama Mônica, então eu me baseei na minha filhinha. Como a Magali também se chama Magali porque a minha filha Magali Comilona se chama Magali. E a Mônica tem, nas histórias em quadrinhos, entre 6 e 7 anos. Quando eu criei o personagem, a minha filha Mônica tinha seus 3 aninhos. Está numa idade gostosa aí, onde não chegou no primeiro ano, já está alfabetizada, a Mônica, o Cebolinha, o Cascão. E
estão naquela fase assim de brigas entre eles, não tem namorada séria e tudo mais. É uma idadezinha gostosa. O Flávio Cavalheiro, do Ipiranga, se refere aqui a um caso das tarjas negras nas histórias em quadrinhos na Folha de São Paulo. Que história é essa, Maurício? Esse é um caso sério. Eu não sei quando foi, faz um bocado de tempo, talvez há uns 2 ou 3 séculos, começaram a incendiar bancas de jornais por aí, lembra-se? E Sim. nós temos histórias assim de lazer, de entretenimento, não podemos ficar mexendo com coisas muito chatas, desagradáveis ou sérias nas nossas mensagenzinhas. Mas era uma coisa assim tão desagradável, tão ilógica, que eu resolvi protestar à nossa maneira. Pus a Mônica, o Cebolinha, o Chico Bento, dizendo lá nas historinhas: ô pessoal, vamos parar com esse negócio de incendiar a banca, que tem revistinha, tem jornal, tem informação, tem revista para criança, que esse negócio é muito sério. E, além disso, alguém precisa, de certa maneira, ser apontado como autor desse negócio tão chato, tão desagradável, e pagar por isso. Ou alguém precisa descobrir quem é que vai fazer essa besteira toda. Em sinal de protesto, os meus personagens botaram a tarjinha preta e disseram nessa tira explicativa que essa tarja iria ser tirada no dia em que se descobrisse quem é que andava incendiando as bancas. As tarjinhas estão lá ainda. Então vamos fazer a rodada final com a Sônia, a Tatiana e o Álvaro de Moya. Sônia Luita. Maurício, você se sente um homem realizado? Depois de tantos feitos, tantas coisas, o que falta para você? Essa hora da noite, Nessa altura do acontecimento. Essa hora da noite, geralmente a gente se sente bem? extenuado, cansado e, de certa maneira, realizado no dia pelo dia que passou. Agora, amanhã é um novo dia, amanhã tem tudo de novo e a gente recomeça tudo, espero que com o mesmo vigor, com o mesmo carinho. Nossos projetos têm vários. Eu, por exemplo, mencionei no começo do programa para a Tatiana, televisão, desenho animado para televisão. Eu gostaria, vou jogar aqui também agora uma ideia que eu gostaria muito de desenvolver. Gostaria de criar bonecos novos, junto aos bonecos atuais, para uma série do tipo do Vila Sésamo, dirigida para a escola. Isso seria um negócio assim lindo, maravilhoso de se fazer nesse país e realmente estamos precisando de alguma coisa assim. Penso que nada preencheu o vazio deixado pelo Vila Sésamo, adaptado para as condições brasileiras. Foi uma criação maravilhosa nos Estados Unidos, depois veio para cá, foi adaptado. Mesmo assim, foi um negócio maravilhoso. Tem coisas lindas lá. Eu gostaria de planejar e executar alguma coisa nesse sentido, assim que se pudesse. E quando eu falo assim, eu já estou trabalhando. Viu? Desenhos animados. E no futuro, quando eu não estiver tão lépido e tão ágil, eu quero passear no nosso parque, junto com a criançada. Mas isso fica para a próxima década. O homem insaciável. Tatiana. Bom, eu só espero que os seus filhos, que você chamou de filhos, seus bonequinhos, que eles continuem pequenos, que não cresçam e que continuem lindos e gostosos e interessantes, que as coisas em volta delas mudem e elas contem outras histórias, mas que não cresçam tão cedo. Tudo bem, Álvaro de Moya. Maurício, eu que botei um pouco de pimenta aqui nesse debate, colocando diversas coisas, eu gostaria de, no final, esclarecer que eu fiz parte de uma geração anterior à sua, que lutou pela história em quadrinho, fiz parte de um grupo que fez a primeira exposição de história em quadrinho no mundo, 11 anos antes que os europeus descobrissem as histórias em quadrinhos. Infelizmente, pelo nosso próprio radicalismo, nós éramos jovens, moleques e excessivamente ansiosos para brigar. Nós fechamos as portas profissionais para nós, aí nós fomos para a televisão, para o cinema, tivemos mais sorte na televisão e abandonamos a história em quadrinho, ficando apenas no estudo. Mas nós reconhecemos o trabalho excepcional que você fez. Você, de uma certa forma, realizou aquilo que a nossa geração anterior, sonhava em criar uma história em quadrinho brasileira. E você
continuando a tradição de J. Carlos, de Luiz Sá, de grandes desenhistas e antevendo essa nova geração de grandes artistas que vem hoje também na história em quadrinho brasileira. Eu queria, em nome de todos, agradecer a você por tudo que você fez pela história em quadrinho e pela cultura brasileira. Eu também agradeço, Moel, você ter aberto a porteira. Agora nós estamos no pasto, vamos lá. E que venham os próximos. Tudo bem. Maurício, esse foi realmente o jogo da verdade? Foi da minha verdade e foi da forma como eu encaro as coisas que eu faço. E acho também que os meus entrevistadores aí foram muito simpáticos, gentis. O pessoal que perguntou também foi um pessoal muito simpático. Estivemos no mundinho da Turma da Mônica durante esse programa e andamos suavemente, tranquilamente. Como você vê, a verdade também pode ser suave, tranquila, gostosa, sem agressão. E é muito bom estar aqui com vocês e espero estar outras vezes também. Eu lastimo de não ter dado tempo de responder a todas as perguntas que o pessoal deve estar fazendo, mas estou à disposição no nosso estúdio. Apareçam por lá também.